Especialistas espanhóis em disco voador querem comprar por qualquer preço estas fotografias mostradas aqui no Fantástico mês passado. Elas foram feitas por acaso pelo fotógrafo Ovidio em Rio Claro, São Paulo. Ele tinha ido fotografar uma árvore de Natal e acabou registrando em 11 das chapas do filme que tinha na máquina um objeto estranho e muito cintilante que parecia ter luz própria. Imediatamente começou a polêmica. As fotos eram ou não um truque fotográfico? A sucursal do Fantástico em São Paulo recebeu centenas e centenas de telefonemas pedindo informações sobre o disco de Rio Claro. Técnicos brasileiros garantem que as fotos são autênticas e muitas pessoas que viram o mesmo objeto cintilante, como o cônsul da Suécia em Belo Horizonte, Göran Wahlgren, e toda a família dele, dizem: era um disco voador. O cônsul, que é ex-piloto da Força Aérea da Suécia, conta como ele, a mulher e os 2 filhos passaram pela experiência de ver um disco. A forma era de um cone. A distância era mais ou menos 1 quilômetro. E o diâmetro 3 a 5 metros. Estava voando horizontalmente. E de repente começou a subir, fazendo nenhum barulho. Não tinha asas, não tinha nada assim. E nós achamos, pelo menos eu acho, era um aparelho metálico. Até agora, mais de 30 pessoas afirmam ter visto o disco voador de Rio Claro. Estes escoteiros estavam lá na noite da aparição. Os escoteiros estavam acampados numa fazenda em Itirapina, a 60 quilômetros de Rio Claro, no interior de São Paulo. Eles são da tropa Tupi, do primeiro grupo de escoteiros São Paulo, e estavam reunidos em volta da fogueira para dar início ao fogo de conselho, que é uma cerimônia realizada no último dia de acampamento. A noite estava muito escura e por volta das 8h30 eles avistaram uma luz muito estranha. Eu falei que poderia ser Júpiter por causa da luminosidade que tinha, mas era muito forte. E levantaram a hipótese de ser uma antena. Eu, como sou radioamador, eu falei que não poderia ser uma antena, principalmente por causa da luminosidade, porque era uma luz clara e não era uma luz vermelha, como é comum ser em antena, né? Vê se é alguma coisa como essa foto aqui. Nossa! Essas fotos foram te dadas por um fotógrafo de Rio Claro, pertinho lá de Itirapina. Vocês estavam um dia antes, no mesmo horário, 8h30 da noite. Exatamente. Essa luz assim, parecia como se até tivesse como se fosse um satélite, um brilho ao redor dela. Igualzinho essa foto. Este brilho ao redor, se diz? É, a gente via como se fosse um brilho que se movimentava ao redor dela, igualzinho mesmo. E eu já percebi até alguns escoteiros que já estavam ficando com medo. Você tava com medo? Ah, eu tava até junto com ele e nós dois estávamos tremendo, que via aquela luz chegando. Você tava com medo também? Eu tava, mas era um medo, tipo, um medo curioso. A gente punha a mão na cara, tentando esconder, mas a gente queria ver de todo jeito. Você achava que era o quê? Era mais um disco voador, né? Apesar do interesse dos ufologistas espanhóis, o fotógrafo Ovidio garante que não vende as fotos para o exterior por dinheiro nenhum. Ele está esperando um laudo final de pesquisadores brasileiros sobre as fotos, mas ainda faz muitos segredos sobre isso. A conclusão que se foi chegada, já imediata, que não tem truque fotográfico nenhum e tampouco má fé de ninguém. Não veio. E uma família que esperava a volta do pai ficou traumatizada. Esta semana, a orientadora pedagógica do colégio onde estudam os filhos do capitão de corveta, Arnaldo Faria da Silva, mandou uma carta para Edilson Barbosa, o homem que disse que a nave de Júpiter ia trazer de volta o capitão e outros 3 homens levados à Terra, segundo ele, por um disco voador. A orientadora, Dona Maria Luísa Alencar de Moura, diz na carta que espera que o próximo encontro que Edilson marcar seja com Lúcifer. Segundo ela, a expectativa e a frustração criadas nas crianças pela história do disco voador estragou um trabalho psicológico de 3 anos. Os 2 filhos do capitão, Denise, de 10 anos, e Arnaldo, de 12, se tornaram crianças traumatizadas, agressivas, revoltadas. Eu quis alertar que não se pode brincar assim com a mente de 2 crianças e adolescentes. E que esse senhor foi apenas um incauto. Ele não podia ter comunicado, citando inclusive o nome do Arnaldo,
que ele retornaria à Terra, trazendo para essas crianças sonhos, esperanças, ideais, projetos. Durante 2 meses, desde que o anúncio foi feito de que seria entregue o pai aqui em Casimiro de Abreu, essas crianças se encheram de esperança, de alegria, de felicidade. Portanto, eu acho muito difícil que não haja uma revolta que essas crianças vejam que adultamente isso é uma coisa muito grave em educação. No dia 19 de agosto de 74, o capitão Arnaldo estava pilotando um helicóptero da Marinha no litoral de Búzios, no estado do Rio. De repente, o helicóptero desapareceu. Durante 8 meses foram realizadas buscas diárias no local. Mas até hoje, nenhum pedaço do helicóptero, nem o corpo do capitão foram encontrados. A Marinha considerou o capitão como morto. E a viúva Dona Deise de Albuquerque da Silva e os 2 filhos já estavam ficando conformados quando surgiu a história de que o capitão teria sido sequestrado por uma nave espacial e seria devolvido em Casimiro de Abreu. Mesmo sem acreditar nisso, ela e os filhos chegaram a ter esperanças. Depois da frustração do desembarque do disco voador, Dona Deise chegou a pensar em abrir um processo contra Edilson Barbosa, mas desistiu da ideia. Ela só pede uma coisa para as pessoas que acreditam em discos voadores e contatos imediatos do 3º grau. Por isso é que eu quero deixar bem claro a todos os ufologistas, inclusive o seu Edilson Barbosa, que quando eles anunciarem a vinda de outra nave, não digam que vai aparecer 4 homens e nem conte a história do helicóptero desaparecido, que é uma história bem triste para mim, como para as outras famílias dos outros 3. Mas será que existe alguma lei que possa punir Edilson Barbosa? Um advogado diz que não. Nem no Código Civil, nem no Código Penal existe algum artigo para enquadrar Edilson. Por isso, ele pede que os códigos sejam mudados para que casos como este possam ser enquadrados. Eu acho que a nossa legislação penal deveria punir, e até com certo rigor, todo aquele que enganasse ou tentasse enganar a população com o intuito de oferir qualquer tipo de vantagem. Eu não falo só na vantagem pecuniária, eu digo vantagem em sentido amplo. E esse é o caso do senhor Edilson, que conseguiu provocar o fenômeno da catástrofe, porque a população passou uma semana inteira falando somente no problema do disco voador. Quando chegou o dia marcado, realmente não aconteceu nada. Então, o que aconteceu com ele? Ele passou a oferir uma certa vantagem com isso no seu negócio, passou a ter projeção. Então, esse homem deveria ser punido exatamente por esse fato. Este homem fez o Brasil inteiro discutir esta semana um assunto muito polêmico: a existência de discos voadores, ou melhor, de objetos voadores não identificados. Ele é o comandante Gerson Maciel de Brito, piloto com 26 anos de experiência e quase 20 mil horas de voo. E esta foi a 4ª vez que o comandante viu um fenômeno como este. Era uma luz como esta, que mudava ligeiramente de cor e se movimentava. O comandante Gerson, que fazia rota Fortaleza-São Paulo, diz que começou a ser seguido por volta das 3 horas da madrugada, quando sobrevoava a Bahia. Tudo isso durou 1 hora e 25 minutos. E a estranha luz só desapareceu quando faltavam 3 minutos para o pouso no Rio, última escala antes da chegada em São Paulo. Mas a polêmica não existiria se fosse mais um caso isolado de uma pessoa que disse ter visto um disco voador. Na verdade, agora a coisa foi bem diferente. Pela primeira vez, um fenômeno como este chegou ao grande público e à grande imprensa, porque foi visto também pelo resto da tripulação e por quase todos os 151 passageiros que estavam a bordo do Boeing da VASP.
E essa luz movimentava-se em posição vertical para cima e para baixo e horizontal para frente e para trás, mas de uma maneira que nos causou estranheza, nos causou surpresa, porque ela corria bem mais do que a nossa aeronave e quando em vez parava e ficava paralelamente com a gente naquela posição nos acompanhando, e isso durou muito tempo. O objeto luminoso foi visto pelos tripulantes de mais 2 aviões que voavam na região, um da Transbrasil e outro da Aerolíneas Argentinas. Outro fato importante e difícil de acontecer no Brasil: o comandante Gerson não fugiu da imprensa e em todas as entrevistas fez questão de dizer que tentou inclusive uma comunicação telepática com o objeto. Eu realmente estava mentalizando uma possibilidade qualquer de um contato mais positivo, compreende? Como assim, comandante? Assim, eu estava tentando ver se, caso houvesse essa possibilidade de uma transmissão telepática, eu solicitando que eles entrassem em contato comigo, com uma mensagem no nosso idioma, no idioma inglês, ou via um outro sistema qualquer. Eu tentei uma sinalização na aeronave, nos faróis de pouso e nos faróis das asas, compreende? E tentando ver os faróis, pisquei várias vezes, desde quando eu estava observando, alternadamente eu piscava para ver se havia uma correspondência com essa correspondência? E houve exatamente nesse momento, quando houve a proximidade mais acentuada da aeronave, aliás, da nave, em relação à nossa aeronave, e o SINDAPA, então, informou estar detectando na nossa posição esquerda, como dizem, no quadrante horário seria 9 horas, na nossa lateral esquerda, a exatamente 8 milhas náuticas. O SINDACTA, Centro da Força Aérea que controla todo o tráfego aéreo no Brasil, negou que o radar tenha detectado qualquer coisa anormal na madrugada de segunda-feira. Mas pouca gente se lembra que 5 anos atrás aconteceu justamente o contrário. Foi o SINDACTA que avisou a um avião da Transbrasil que havia na área um objeto não identificado. Na época, a equipe do programa Amaral Neto Repórter entrevistou as pessoas que estavam de plantão naquele dia, começando com o sargento Nilo Han, primeiro a avistar o objeto no radar. Quando eu estava de serviço, numa dessas consoles, foram detectados 2 alvos com velocidades, a primeira de 966 nós, a segunda 902 nós, nas imediações de São Paulo. Fazendo a conversão dá mais de 1.600 km por hora. E essa velocidade espantou a Fernando Guimarães, um dos pilotos do avião da Transbrasil alertado pelo SINDACTA. Nós contestamos e perguntamos se realmente eram 906 nós ou 906 quilômetros. A resposta veio afirmativa, que era de 906 nós. Nós prosseguimos o voo e em determinado momento voltamos a chamar Brasília, informando que esse mesmo objeto estava nos provocando um ruído na nossa frequência de VHF em forma de um bip-bip. Só para ilustração, a distância de Vitória para Belo Horizonte dá 390 quilômetros. 390 quilômetros é a distância de Vitória para Belo Horizonte. Essa distância foi percorrida, se fosse, no caso, a mesma aeronave, a mesma luz, o mesmo objeto, se fosse o mesmo, levou 3 minutos, como levou no caso. E deveria ter, segundo cálculos do computador, uma velocidade de Mach 4.5. Mach 4,5 que corresponde a mais ou menos 5.600 quilômetros. Mas o caso desta semana envolvendo o Boeing da VASP foi contestado pelos cientistas. O astrônomo Rogério de Freitas Mourão, que acredita na existência de civilizações extraterrenas e já escreveu até um livro sobre isso, acha, no entanto, impossível que uma nave de outro sistema solar possa viajar até a Terra. Ronaldo, por que astrônomo nunca vê disco voador? É muito difícil um astrônomo ver por um motivo é muito simples. A área que ele observa é muito estreita no céu. E, por exemplo, aqui nessa cuca, ele tem a trapeira, que limita de fato. O resto do céu ele não tem uma vista panorâmica do resto do céu. Depois, a observação numa luneta, essa daqui que é maior, que tem um campo maior, é muito limitado. Ele vai ver uma fração muito reduzida do céu. Isso é muita sorte mesmo. É mais fácil acertar nos 13 pontos da loteria do que conseguir ver um objeto não identificado numa luneta.
Inicialmente, Rogério Mourão levantou duas hipóteses relacionadas a fenômenos naturais. A primeira é de que teria havido a chamada aurora equatorial, fenômeno muito raro que ocorre em períodos de grande atividade solar. E atualmente o Sol vive um destes períodos. O outro seria o fenômeno do paraélio, que acontece quando o Sol ainda está abaixo da linha do horizonte. Veja, os raios do dia refletem nas nuvens que estão perto do avião. E com isso, os passageiros e tripulantes teriam visto apenas o reflexo do Sol nas nuvens. Mas o comandante Gerson contesta ao astrônomo. Segundo ele, isto nunca poderia ter acontecido naquela noite. Para o horário em que foi computado o fenômeno, evidentemente não se cogitava absolutamente qualquer incidência de raio solar. Primeiro que a minha informação do fenômeno foi a partir das 3h12, quando tivemos a primeira observação, até quando nós tivemos a aproximação máxima, por volta das 3h47 a 50 minutos. E outra, naquela região em que nós observamos essa aproximação máxima do objeto, não havia uma formação nebulosa, de nebulosidade, melhor dizendo, que constituísse uma possível anteparo para uma resplandecência da incidência do raio solar. A outra hipótese considerada mais viável pelos cientistas é de que o comandante viu o planeta Vênus num dia de resplandecência fora do comum. O físico americano Bruce McBee, um dos maiores pesquisadores em fenômenos ligados a discos voadores, foi taxativo. Era mesmo o planeta Vênus. O astrônomo Ronaldo Mourão também considerou esta hipótese a mais correta. Mas ele fez uma viagem pela mesma rota junto com a equipe da Rede Globo e mudou de opinião. Depois de viajar na mesma rota, a minha impressão é o seguinte: para mim, eu acho que é tão fácil reconhecer Vênus que eu acho muito difícil que um comandante com 26 anos de experiência tenha confundido. Somente se tenha havido, num momento, algum fenômeno atmosférico que mascarou, deformou completamente o planeta Vênus, a imagem do planeta Vênus. O meteorologista Rubens Junqueira Vilela, que é um pesquisador de objetos voadores não identificados, também adverte que muitos fenômenos que ocorrem normalmente na natureza são confundidos com os discos voadores. Dr. Rubens, que fenômenos meteorológicos poderiam explicar o objeto ou as luzes que os passageiros do Boeing e o comandante viram na semana passada? Bem, inicialmente ele ocorre, em primeiro lugar, a cintilação de estrela. Quando a estrela está muito baixa no horizonte, os raios luminosos são desviados pela própria camada de ar e os efeitos podem ser surpreendentes quando se trata de uma estrela grande, por exemplo, como Vênus, e está próxima do horizonte. Em segundo lugar, eu poderia pensar no chamado raio-bola. É um fenômeno atmosférico muito raro. É uma espécie de relâmpago, mas que se dá na forma de uma esfera. Talvez possam ver aqui uma descarga elétrica, um raio comum, né? E embaixo um raio completamente diferente, de forma circular. Próximo ao solo. Próximo ao solo, isso em geral ocorre próximo ao solo e num dia que tem nuvens de tempestade próximas. Outra coisa que me ocorre é a nuvem lenticular. É uma espécie de nuvem formada nas regiões de montanha e que podem ser realmente espetaculares. Essa fotografia é tirada de um planador, porque os planadores aproveitam as correntes ascendentes formadas nessas nuvens para ganhar altura. Os recordes de altitude do planador são batidos nessas nuvens. E quando o Sol está de um determinado ângulo, essas nuvens podem refletir intensamente a luz e dá a impressão de ser um objeto metálico. Ele tem a forma de lente, quer dizer, é aquele perfil de disco voador mesmo, isso pode confundir. No caso particular do objeto visto pelos passageiros e pelo comandante do Boeing, o senhor acredita que houve confusão com algum desses fenômenos? Não, eu não acredito. Eu acho que essas explicações que eu dei, eu poderia superficialmente explicar qualquer coisa, mas não com as características que foram observadas. Primeiro, a duração, 1h e 22 minutos contínuos de observação. Todos esses outros fenômenos que eu descrevi, eles têm uma duração muito curta, não, assim, de alguns minutos no máximo.
Mas mesmo com todas as dúvidas, as descrenças dos cientistas, existe muita gente bem informada, bem conceituada, que não tem medo de dizer abertamente que acredita em discos voadores. Um deles é Fernando Cleto Pereira, ex-diretor do Banco Central e do Banco do Brasil, que estuda o assunto desde 48, quando viu pela primeira vez um disco voador. Mas o que eu posso sugerir a esses que estão vendo objetos voadores identificados no momento, como esses pilotos e esses passageiros, é que não se preocupem em convencer aos outros. Façam apenas simplesmente o relato, eu vi isso, vi aquilo, mas não procurem convencer aos outros, porque haverá sempre alguém que não acredita e vai querer fazer uma gozação em torno do assunto. Outro pesquisador importante é o médico Max Berezovsky, que inclusive preside uma associação que estuda fenômenos extraterrenos. Então, Max, qual seria a origem desses objetos voadores não identificados? Provavelmente eles têm várias origens devido à morfologia bastante diversa. O formato, algumas vezes têm forma de disco, outras vezes têm forma de charuto, às vezes têm forma de panela, né? E não só isso, mas o comportamento deles, dos operadores. Muitas vezes operadores seriam os tripulantes. Os operadores seriam os tripulantes, as pessoas que operam, que estariam dentro dessas naves. Eles têm comportamento e complexão física diferente. Muitos são pequenos, cobertos de pelos, alguns têm escafandros, outros são maiores, com a nossa vestimenta praticamente, e outros são figuras monstruosas até. O pesquisador mais antigo é o general Alfredo Moacir Uchoa, engenheiro, ex-professor da Academia de Agulhas Negras e diretor de 2 faculdades em Brasília. O senhor acha que esse episódio com o piloto da VASP é muito importante? Acho que é importante, muitíssimo importante, especialmente pela coragem e pela atitude do comandante, que não fez mistério em declarar tudo o que viu, e também pela felicidade que ele teve de chamar os passageiros para testemunhar. Realidade ou ficção, o certo é que os cientistas não estão tão alheios assim ao problema. Os americanos construíram nas montanhas de Porto Rico o maior radiotelescópio do mundo para ouvir as estrelas numa tentativa de provar que não estamos sozinhos no universo. O aparelho é tão sensível que seria capaz de ouvir com nitidez um programa de televisão, por exemplo, num planeta situado a mais de 1 trilhão de quilômetros da Terra. E os próprios astrônomos admitem que é praticamente impossível que não exista uma outra civilização no universo. Afinal, existe 1 milhão de galáxias como a nossa Via Láctea, cada uma com bilhões de astros parecidos com o Sol. E a dúvida aumenta quando são conhecidos os resultados de relatórios oficiais. Em 1974, o próprio ministro da Defesa da França foi à televisão para mostrar as conclusões de um estudo sobre fotos e filmes de objetos voadores não identificados. O estudo foi feito pelo Centro Nacional de Pesquisas Espaciais, que examinou mais de 4.000 fotos, e 10 delas foram consideradas autênticas, todas tiradas pelo fotógrafo francês Louis Albert Eté. São estas fotos que na época o Fantástico mostrou com exclusividade. A pesquisa oficial francesa diz que 65% dos discos são ultra rápidos, fazem trajetórias complexas e parecem desafiar as leis físicas e mecânicas. Outro documento importante divulgado pelo Centro de Pesquisas Espaciais da França foi este filme, que mostra uma verdadeira esquadrilha de objetos não identificados, filmados de uma distância muito longa. O filme foi feito por um amador nos Estados Unidos. Mas o único filme totalmente aprovado por um órgão oficial é este. Tem 10 segundos e foi feito a 30 quilômetros de Paris por um engenheiro americano. Até agora ninguém conseguiu descobrir qualquer fraude nele. E ainda agora a televisão americana fez a reconstituição de um caso acontecido em maio de 1980, envolvendo 4 policiais de Michigan. 4 policiais que nunca acreditaram em discos voadores. Naquela noite a delegacia recebeu um telefonema de uma mulher que disse estar vendo uma coisa muito estranha em cima da casa dela. Os policiais Mark Heiger e Dave Marini foram destacados para investigar o caso. Woman down on North 15th Street just called and she said there's a real bright light up in the sky. We have that object in view.
Eles ligaram para a central para avisar que o objeto não fazia nenhum ruído. Não sabiam o que era, mas tinham certeza de que não era nenhum avião ou helicóptero. Moving off to the left. Let's go. Get after it. Os policiais tentaram seguir o OVNI por alguns quilômetros, mas a todo instante o objeto mudava de lugar e simultaneamente também mudava de cor. Apavorados, eles ligaram para a central e chamaram o xerife Ned Strager, que saiu junto com o policial Gerald Foles. Na manhã seguinte, as fitas com os relatos dos policiais foram enviadas a um departamento especializado em analisar narrações sobre objetos voadores não identificados. Estas narrações são analisadas por um aparelho especial, uma espécie de detetor de mentiras, ultra sofisticado. Se a narração não for sincera, aparece uma variação no aparelho. Ele pode revelar com precisão quase absoluta se uma pessoa está mentindo ou não. E posso garantir que o relato dos policiais era verdadeiro, sem a menor sombra de dúvida. Aquela gente dizia a mais pura verdade. De fato, eles viram os tais objetos voadores não identificados. A Força Aérea Americana negou ter captado qualquer sinal nos aparelhos de radar. Mas naquela mesma noite, 36 caças a jato vasculharam toda a região e a base aérea permaneceu em estado de alerta total por vários dias. Outro depoimento insuspeito é o do economista Celso Furtado, ex-ministro criador da Sudene e professor da Sorbonne em Paris. Junto com Celso Furtado estavam o sociólogo Fernando Henrique Cardoso e a mulher dele, Ruth Cardoso. Todos viram um objeto não identificado nos céus de Fortaleza em 1979. Nós vimos num táxi da Universidade do Ceará para a cidade de Fortaleza. A Universidade está na periferia da cidade, isso no fim da tarde. E quando o chofer do táxi foi quem viu primeiramente, o chofer do táxi assinalou alguma coisa de estranho, um objeto estranho no espaço. E todos testemunhamos que esse objeto era realmente estranho no sentido de que ninguém teve a explicação para o fato. Era um objeto com uma luz intensa, mas não muito irradiante. E que eu pensei que fosse um helicóptero. Mas ele se deslocou verticalmente e de forma brusca, em seguida horizontalmente. E percebemos que não era um helicóptero. Buscamos outras explicações, como demorou algum tempo. Essas explicações não nos pareceram convincentes, portanto apenas podemos dizer que não encontramos uma explicação para algo que vimos no espaço. Não temos nenhuma hipótese, eu não tenho nenhuma hipótese explicativa. O senhor acredita em disco voador? Em princípio não. Eu não posso ser próprio, eu sou agnóstico nesse caso, nem acredito nem desacredito. Mas o mundo inteiro se espantou mesmo foi em junho de 65, quando os astronautas americanos James McDivitt e Edward White, tripulantes da nave Gemini 4, relataram que estavam vendo um objeto misterioso, com projeções laterais parecidas com antenas. Afinal, quem estava vendo um objeto voador não identificado não era um louco, nem um leigo, muito menos um mentiroso, e sim dois astronautas ultra treinados que passaram por uma verdadeira bateria de testes físicos e psicológicos. A partir daí, quase todos os astronautas avistaram objetos estranhos durante as viagens espaciais. E o documento mais impressionante foi esta foto tirada em 16 de julho de 69 por Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua. Um estranho objeto que flutuava no espaço. Este homem, um repórter fotográfico especializado em automobilismo que trabalha para o jornal argentino Clarín, viveu esta semana um dos maiores sonhos de fotógrafos do mundo inteiro. Ele conseguiu fotografar, bem de perto, durante mais de 20 minutos, dois objetos voadores não identificados que acompanharam o voo do avião em que ele estava a 9.000 metros de altura. Roberto Ruiz, fotógrafo de 34 anos, conta como começou toda a aventura. Saímos às 18h30 da cidade de Santiago del Estero, onde fomos fazer a cobertura de uma corrida automobilística. Quando sobrevoávamos a cidade de Séries, uma aeromoça perguntou aos passageiros se algum de nós tinha uma máquina fotográfica, porque o comandante estava avistando um estranhíssimo objeto luminoso. Eu me dirigi então à cabine do piloto e lá vivi a maior emoção da minha vida.
Roberto, usando uma câmera profissional com uma teleobjetiva de 300 milímetros, começou imediatamente a fazer estas fotografias. Ele conseguiu ao todo 36 fotos, pois a câmera estava acoplada a um motor que permitia fotos seguidas a velocidade de 3 quadros e meio por segundo. Bueno, aí pude observar que a forma do aparato... Através da lente, eu pude observar com detalhes a forma e os movimentos do OVNI. Eu vi que a forma do OVNI era como a de um cone, com a ponta voltada para cima. Vi também que ele fazia movimentos em zigue-zague, lançava uma esteira de luz que mudava de cor. As cores eram muito bonitas e muito luminosas. E isto foi o que mais me impressionou. O Roberto também ficou muito impressionado com o fato de que o OVNI se mantinha sempre dentro do campo visual, como se quisesse mesmo facilitar a observação do fotógrafo. Por lo que penso que parecia que ele ou aquilo mantinha alguma espécie de comunicação telepática conosco, porque é muita coincidência que na velocidade de 900 km por hora do Boeing, ele nos acompanhasse durante quase 10 minutos. Depois simplesmente foi subindo até desaparecer. Eu fotografei também um segundo objeto que apareceu logo depois do primeiro, no lado esquerdo do avião. Este estava mais distante ou era menor, não sei. Ficou mais tempo, quase 20 minutos. Este segundo OVNI foi visto por toda a tripulação, pelos passageiros, e o piloto Jorge Requier, comandante do Boeing, também deu um depoimento sobre os OVNIs argentinos. Com destino à cidade de Santiago del Estero. Na viagem de ida para Santiago del Estero, fomos avisados pelo piloto de um avião boliviano que havia um OVNI na altura da cidade de Ceres. Vimos o objeto metálico brilhando à luz do sol, mas sem nenhuma nitidez. Então, na rota Santiago-Buenos Aires, ele apareceu de novo, agora já brilhando com a sua própria luz. Então eu tive a ideia de chamar um fotógrafo à cabine, porque a maioria dos passageiros era jornalista. Logo que o fotógrafo do Clarim começou a fazer as fotos, surgiu um segundo objeto, à esquerda da aeronave. O curioso é que quando eu colocava o avião na direção deles, eles se afastavam ligeiramente, sempre em movimentos de onda ou de zigue-zague. Mas o radar de bordo não acusou a presença de nenhum dos dois. A experiência do comandante argentino, que é piloto há 26 anos, foi vivida também 3 anos atrás pelo comandante de um avião brasileiro, que por coincidência também tinha 26 anos como piloto profissional. Foi o comandante Gerson Maciel de Brito que fazia a rota Fortaleza-São Paulo e foi seguido, segundo ele, por volta das 3 horas da madrugada do dia 8 de fevereiro de 82, por uma estranha luz que acompanhou o avião durante 1 hora e 25 minutos. Este caso causou uma polêmica muito grande, não só porque a luz foi vista por todos os passageiros do avião, como também porque todos deram entrevista a respeito, incluindo o próprio piloto, que admitiu até ter tentado uma comunicação telepática com o objeto. Eu realmente estava mentalizando uma possibilidade qualquer de um contato mais positivo, compreende? Como assim, comandante? Assim, eu estava tentando ver se, caso houvesse essa possibilidade de uma transmissão telepática, eu solicitando que eles entrassem em contato comigo, por uma mensagem no nosso idioma, no idioma inglês, ou via um outro sistema qualquer. No caso argentino, o piloto foi mais reservado. Eu não posso dar nenhuma opinião sobre aquilo que vi até que as fotos sejam analisadas por pessoas especializadas. As fotos são mesmo um documento muito importante para a pesquisa de OVNIs, principalmente por causa da quantidade que foi conseguida, 36. Também porque foram feitas por um profissional, o fotógrafo Roberto Ruiz, que hoje se sente como alguém que foi escolhido para uma emoção muito especial. Depois de alguns dias sem aparecer, os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando o comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto parecia uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua.
Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver então que ele apresentava uma ligeira mudança de cores, exatamente como foi visto a olho nu pelos cinegrafistas. Você pode perceber que ele gira e ele fica com cores verde, laranja, rosa, fica girando no seu próprio eixo com várias cores, em muita velocidade. As cores vão mudando. A maior semelhança seria com a Lua, mas como a Lua foi filmada do lado direito, então não pode ser. Quanto ao planeta, nenhum deles apresenta um brilho com tamanha magnitude. Estrela também, nessa posição, não existe nenhuma com esse brilho. De modo que, a menos que seja, por exemplo, algum tipo de refração anômala, uma espécie de miragem que faz com que a imagem apareça numa posição em que ela realmente não está, esse objeto não deve ser confundido com nenhum astro celeste e a explicação deve ser procurada em alguma outra atividade que não na parte. Semana passada você pôde ver aqui no Fantástico a grande polêmica sobre os OVNIs que perseguiram e foram perseguidos por aviões Mirage F-5 da Força Aérea Brasileira. Os ufólogos, como Irene Granchi, garantiram que o que se viu foi uma verdadeira revoada de OVNIs. O professor Jacques Danon, diretor do Observatório Nacional, disse que os OVNIs poderiam ser chuvas de meteoros por causa da recente passagem do cometa Halley pela Terra. Já o professor Michael Persinger, da Universidade St. Mary, no Canadá, afirmou que o aparecimento de OVNIs está relacionado com os movimentos no interior da Terra, como os terremotos. Agora, surgem mais duas hipóteses muito polêmicas para explicar o aparecimento de OVNIs na região Rio-São Paulo. A primeira é de um professor de física da Universidade de São Paulo, Luiz Carlos Menezes. Ele acha que algum país super desenvolvido resolveu fazer um teste do nosso sistema de radar. É uma manobra diversionista. Se coloca diante das telas do radar uma porção de pontos não importantes, de chamarizes, que deixa o instrumento militar propriamente, a aeronave ou foguete, encoberto. Você ofusca o sistema de radar com uma porção de chamarizes, quer dizer, é uma manobra. Que tipos de objetos poderiam ser usados para isso? No caso, me parece um conjunto de pequenas aeronaves teleguiadas, mais provavelmente pequenos foguetes, e seguramente com uma geometria mais bidimensional, mais plana. Quer dizer, alguma coisa fina e leve, com propulsão própria e telecomandável. A segunda hipótese é de que o Brasil foi espionado por algum país, alguma potência interessada em fotografar especialmente a região do Vale do Paraíba. Aquela região, a região do Vale do Paraíba, litoral sul do Rio de Janeiro e norte do estado de São Paulo, é certamente uma das regiões estratégicas mais importantes do país. Ali se concentra a indústria bélica brasileira, que é hoje a primeira indústria de armas do terceiro mundo, a indústria aeroespacial, o Centro Técnico Aeroespacial, que é a mais importante agência de pesquisa tecnológica militar do país, e, nas proximidades, a usina de Angra dos Reis e o principal terminal de recebimento de petróleo, que é o terminal Almirante Barroso, em São Sebastião, que, por sua vez, faz ligação direta com a maior refinaria do sistema Petrobras, que fica no Planalto Paulista. Funciona esse sistema de espionagem aérea? Bem, basicamente, ele funciona com, vamos supor, uma ou duas aeronaves repletas de computadores, sensores e coisas assim, e que levam cargas externas que a gente poderia chamar, assim, para uma melhor compreensão, de cargas capazes de criar confusão eletrônica, ou seja, elas se destinam a criar saturação de radar, ou seja, muitos sinais dentro do radar, ilusões, uma espécie de ilusão de ótica, ou quase isso. São cargas esféricas, cilíndricas, metálicas, que emitem luz, calor, luzes coloridas, inclusive, e tem, inclusive, um processo de propulsão. Elas se mantêm em movimento no ar por alguns minutos. É uma tecnologia muito avançada e que é dominada, basicamente, pela União Soviética, pelos Estados Unidos e, digamos, com uma geração de atraso, pela Inglaterra e pela França.
Eu acredito que esse tipo de operação faça parte do jogo de xadrez da política internacional. A comissão militar que investiga o aparecimento dos OVNIs no último dia 19 já está se reunindo aqui em Brasília, no Ministério da Aeronáutica. O prazo para a comissão entregar o relatório é indeterminado, mas fontes do Ministério acreditam que dentro de 2 meses o resultado já pode ser divulgado. Naves extraterrestres, naves experimentais aqui da Terra mesmo ou simples fenômenos físicos? Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais o Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osiris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, de avermelhada, parecido assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km por hora. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não, um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar.
Então, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos da sua aeronave. Como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca, São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estão se aproximando. Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Talvez eu diria que não senti medo porque eu não via, estava visual, então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando ali. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Quando o coronel Osiris, presidente da Petrobras, avistou os objetos estranhos, ele estava passando exatamente por esta área que nós estamos sobrevoando agora. É uma área do município de São José dos Campos, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Comandante, o que o senhor acha que os pilotos viram na última segunda-feira? O sentido da visão em voo, ele é muito pouco confiável e dessa forma nós somos acostumados e doutrinados a não confiar nas informações visuais. Nós somos doutrinados e treinados a confiar nas informações dos instrumentos para a manutenção do voo. Olhar mais para dentro do que para fora? Muito mais para dentro do que para fora. É praticamente desnecessário olhar para fora durante o voo. O senhor não está olhando agora, então? Eu não preciso olhar para fora como eu não estou acostumado a fazer. O senhor já viu algum objeto estranho? Na realidade eu nunca vi, não. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. O comandante Otto garante que ele também viu um objeto voador não identificado. Comandante, como é que era esse objeto? Bom, era semelhante a uma bolinha de ping-pong. Parecia que ele tinha uma luz própria, porque não é como as estrelas. As estrelas têm assim umas pontas, uns raios. E esse objeto não, era um círculo. Comparando com a estrela d'alva, ele era bem maior. Eu nunca vi uma estrela tão bonita, né? Até o ministro da Nova República, Celso Furtado, da Cultura, admitiu esta semana já ter visto um objeto voador não identificado. Um objeto que estabilizava-se no ar, no céu, era noitinha já, com uma luz que era intensa, mas não era uma luz de holofote, era uma luz meio opaca, e que se deslocava horizontalmente e de forma abrupta. O caso do OVNI visto pelo comandante Brito em 82 ficou famoso porque não só ele, mas toda a tripulação e os 150 passageiros do avião puderam ver o OVNI. Ele avisou os passageiros que havia um OVNI e todo mundo que quis pôde ver. O senhor acha que tem alguma relação esse caso dessa semana com o que vocês viram em 82? Certamente que sim. Eu acredito que essa posição tomada pelo ministro em ter informado ou ter admitido publicamente que tal fenômeno ocorreu nas telas do Sindata, para nós apenas uma comprovação do que o que nós vimos naquela época não se tratava de ponto aleatório, não. Se fosse a informação dada pelo radar, no momento após a nossa informação, ou seja, a informação que ele nos deu em cima de Belo Horizonte, com relação à aproximação do OVNI, teria sido desconsiderada posteriormente como não foi. O senhor diria então que foi um avanço na posição? Eu achei que foi um avanço sensacional. Como eu disse, fiquei imensamente satisfeito em saber que o momento atual que estamos vivendo, um clima de intensa moralidade, está se processando, inclusive, na liberdade da informação e no pronunciamento da verdade. Os OVNIs já apareceram no mundo inteiro de várias formas. Como um prato, em forma de charuto, com formato de lâmina e na forma de disco mesmo, a mais comum e popular. Desta vez, a forma registrada pelo sistema de radar do Sindacta, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz,
maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Qual a importância desse acontecimento? Por um lado, importância, digamos assim, política. A atitude de um ministro de Estado de alta responsabilidade, como é o ministro da Aeronáutica, responsável pela segurança de todos os que voam, de todos os aviões e aparelhos que saem e que entram no espaço aéreo brasileiro, com esta abertura maravilhosa em que ele admite que existem fenômenos sólidos que o radar registrou. Dezenas de radares registraram ao mesmo tempo. Isso é um testemunho mais sério do que 30 fotografias, porque fotografia, filmes, videotapes podem ser trucados, mas radarização, como se diz na técnica de objetos, assim, é praticamente impossível. Nós estamos numa época em que chuvas de meteoros estão de intensidade maior, devido à passagem do cometa Halley. A Terra, passa atualmente com a sua atmosfera pela trajetória onde o Halley deixou o resto de partículas e, portanto, essas partículas, ao entrarem na atmosfera terrestre, provocam meteoros, são as chuvas de meteoros. Algumas delas ocorrendo exatamente nos dias agora de maio. Não há a menor dúvida na cabeça de todos os ufólogos do Brasil de que essa tenha sido uma revoada de OVNI. O caso dos objetos voadores não identificados que apareceram esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos, pode ser comparado a um incidente ocorrido há 34 anos na capital dos Estados Unidos e que é conhecido como a Noite dos OVNIs sobre Washington. Na noite de 26 para 27 de junho de 1952, os radares da base aérea de Andrews e do Aeroporto Nacional começaram a mostrar que objetos voadores não identificados estavam se aproximando de Washington. A Força Aérea imediatamente despachou vários aviões para interceptar os OVNIs. Mas, de repente, aconteceu uma coisa estranha. Os radares pararam de funcionar e os objetos desapareceram. Este incidente levou o governo americano a fazer uma investigação de 7 anos sobre os objetos voadores não identificados, que foi codificada de Livro Azul, ou Blue Book, e que até hoje está à disposição dos interessados em microfilme do Pentágono. Depois de analisar cientificamente a Noite dos OVNIs sobre Washington e cerca de 10 mil outros casos dos chamados discos voadores, o governo americano deu a investigação por encerrada, concluindo que tinha gasto tempo e dinheiro a troco de nada. 97% dos casos estudados podiam ser perfeitamente explicados, e os 3% restantes não constituíam uma prova irrefutável da existência de qualquer objeto que não pertencia ao nosso planeta. Muita gente até hoje não entende o que aconteceu em Washington em 1952. E certamente muita gente não vai entender o que aconteceu esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos. Mas este homem, o professor Michael Persinger, da Universidade de Sudbury, no Canadá, depois de estudar durante anos os fenômenos como os que ocorreram em Washington e São José dos Campos, acha que pode explicá-los. O professor Persinger programou um poderoso computador com as informações sobre os OVNIs e ligou ou relacionou estes dados com fontes maciças de energia, como impactos de meteoritos e terremotos. Concluímos, diz ele, que basicamente os casos de visões de OVNIs e certas bolas luminosas estão relacionados com os movimentos das camadas no interior da Terra. Assim, pouco antes ou depois de um terremoto ou do impacto da queda de um meteorito, aumenta o número de casos de objetos voadores não identificados. Segundo o professor Persinger, em todo o mundo ocorrem constantes terremotos nas camadas inferiores da Terra. A pressão das rochas no atrito produz e faz escapar um gás quente ionizado que é visto na atmosfera como uma bola luminosa.
Se estudarmos os casos de OVNIs publicados nos jornais científicos de 1800 para cá, diz ele, constatamos que estas bolas luminosas são sempre vistas antes ou depois de um terremoto. Mesmo nos países onde não há terremotos visíveis, isto acontece, o que pode ser constatado por qualquer cientista. Só falta explicar por que os radares e os instrumentos de bordo dos aviões sofrem interferência ou entram em pane quando estes OVNIs aparecem. Veja a solução deste fenômeno com a reprodução, sob controle, da liberação de gases ionizados e luminosos nesta experiência feita no laboratório do Departamento de Minas do estado do Colorado. Esta peça de granito é comprimida em uma prensa, como ocorre nas camadas mais baixas da Terra. Quando a pressão chega ao ponto máximo, o granito explode, soltando gases ionizados que são acompanhados de uma intensa radiofrequência. Os gases produzem as bolas luminosas e a radiofrequência causa interferência em aparelhos eletrônicos. Veja agora em câmera lenta. O Dr. Brian Brady, do laboratório do Departamento de Minas, está convencido de que o fenômeno é produzido pelo atrito das rochas no interior da Terra. Os gases e a radiofrequência, diz ele, são estas bolas luminosas que podem durar muitos minutos. O ministro Moreira Lima, da Aeronáutica, garante que a população vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu na noite de segunda e madrugada de terça-feira desta semana. É só esperar o resultado das investigações que as autoridades militares estão fazendo. Fez milhares de fotos da superfície do planeta Marte. De todas as imagens captadas pela sonda espacial, a que provocou mais polêmica entre os engenheiros da NASA e cientistas do mundo inteiro foi esta: um rosto esculpido no solo de Marte. Uma imagem estranha, não é mesmo? Para alguns, um rosto humano. Para outros, um rosto de Cristo. E um grupo de estudiosos chegou a admitir que se tratava apenas de uma simples ilusão de ótica. Mas este fim de semana, a revista inglesa New Scientist faz uma revelação incrível. O rosto marciano, fotografado pela sonda Viking 1, não é uma ilusão de ótica. Ele existe e faz parte da topografia de Marte. O rosto, dizem os cientistas, mede 3 quilômetros de largura. E os olhos são 100 metros mais profundos do que o nariz. Os pesquisadores têm uma dúvida. Eles não sabem se essas depressões que formam os olhos e o nariz foram provocadas pelo acúmulo de água em épocas muito, muito distantes. Os primeiros estudos para decifrar o misterioso rosto de Marte foram feitos 10 anos atrás pelos astrônomos Vincent Di Pietro e Gregory Molena. Usando computadores para ampliar a imagem do rosto, eles conseguiram melhorar muito a nitidez da foto feita pela sonda espacial. E agora também foram os computadores que ajudaram o pesquisador Mark Carlotto, da empresa Analytic Sciences de Boston, Estados Unidos, a chegar à conclusão de que o misterioso rosto de Marte não é uma ilusão de ótica. Na reportagem da revista New Scientist, Mark Carlotto diz que as modernas sondas espaciais vão poder, daqui para frente, fazer imagens mais perfeitas do rosto de Marte. E nessa corrida para Marte, os soviéticos saíram na frente com o lançamento este mês das sondas espaciais Phobos 1 e 2. Elas estão preparando o caminho para uma viagem tripulada a Marte e vão esclarecer o mistério sobre a presença ou não de água no solo marciano. Mas o mais esperado mesmo pelos pesquisadores são as imagens que os sofisticados equipamentos da sonda soviética vão transmitir para a Terra. Com essas imagens, acreditam eles, o misterioso rosto de Marte, que já se sabe não é uma ilusão de ótica, pode ser definitivamente decifrado.